esse sistema de leis, essas ordenanças divinas. E aí o que acontece? Com o desenvolvimento histórico, vemos como isso veio a ser disseminado e influenciar diversos povos do mundo, tá ok? E aí, dentre essas avaliações, vemos aqui, passando a questão do Êxodo, tratamos aqui do modelo de instalação dos israelitas em Canaã, tá certo? Então vamos abordar agora o modelo de instalação dos israelitas em Canaã. A forma de instalação dos israelitas em Canaã tem sido objeto de debates em várias vertentes teológicas, mas a que prevalece é aquela apresentada pela Bíblia Sagrada. De qualquer forma, vale a pena descrever aqui essas teorias a título de conhecimento do leitor. Veja essas teorias a seguir. A conquista. O que chamam de teoria da conquista não é propriamente uma teoria, mas a realidade da tradição bíblica. A realidade da tradição bíblica. Após o período de peregrinação no deserto, o povo de Israel conquistou as terras que pertenciam aos reinos de Seom, rei dos amorreus, Deuteronômio 3, verso 2, e de Og, rei de Bassã, Deuteronômio 3, verso 1, no lado oriental da Palestina. Então, quando estamos falando das terras de Seom e Og, estamos falando desse território oriental, tá ok? Esse território, a margem oriental do Rio Jordão. Aqui o Rio Jordão, território oriental, terra que estava ocupada pelos amorreus, tá certo? Que não pertence àquele entroncamento genealógico que tem sua origem em Abraão, mesmo através do seu sobrinho Ló, né? O ancestral de Amon e Moabe, tá? E Edom, que tem por ancestral Jacó, tá? O mesmo ancestral aí dos israelitas, tá ok? Então não são terras pertencentes a estes povos, e sim terras dos amorreus, de povos que não fazem parte desse entroncamento genealógico e que eram ocupadas pelos reis Seom e Og. Então essas terras são primeiramente ocupadas, são tomadas deles, e aqui estabelecem-se essas três tribos: Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. A outra tribo ocupará esta parte a oeste aqui do Rio Jordão, juntamente com as demais tribos. Após o período de peregrinação no deserto, o povo de Israel conquistou as terras que pertenciam aos reinos de Seom e Og. O destino final dos israelitas era a terra de Canaã, Deuteronômio 2, 28 e 29. Mas para chegar lá, eles tinham que passar por meio de alguns reinos. Essas travessias foram os obstáculos que dificultaram por muito tempo a chegada em Canaã. Ao conquistar as terras dos reinos de Seom e de Og, Israel se concentrou por muito tempo no lado oriental do Jordão. Se concentrou por muito tempo no lado oriental do Jordão. Por antecipação, Moisés distribuiu aquelas terras como herança para as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, porque eles tinham muito gado. Ali Moisés morreu antes da conquista de Canaã, Deuteronômio 34, um texto de uma carga emocional extremamente intensa na Bíblia, a forma como os israelitas choram a morte de Moisés, mesmo com as reiteradas rebeldias. Moisés era de fato um grande líder do Antigo Testamento, o grande líder de Israel, que colocou em xeque até a sua própria salvação, em substituição, envolvendo, se comprometendo com a permanência, a existência dessa nação, essa nação de Israel. Ele coloca-se entre Deus e Israel. Ele fala que se for para acabar com esse povo, risque o meu nome do livro da vida. Uma posição ousada, mas uma posição também muito amorosa. É o nome do Antigo Testamento, Moisés. E Josué, seu servo, lhe substituiu no comando. Josué, que chamava-se Oséias anteriormente. Após isso, Josué atravessou o Jordão com todo o povo e conquistou a terra de Canaã. De acordo com os capítulos 1 a 12 do livro de Josué, a conquista se deu através de um esforço concentrado e repentino de todo Israel após a maravilhosa travessia do rio Jordão. Então temos aqui o primeiro milagre que aconteceu na travessia do Mar Vermelho, tá ok?
primeiro milagre que aconteceu na travessia do Mar Vermelho, com a intervenção divina, miraculosamente abrindo as águas, e então o povo atravessando em terra seca, e o mar se fechando sobre os egípcios. Todo o período de peregrinação, até depois dos 40 anos de peregrinação, os filhos destes que haviam deixado o Egito, à exceção de Josué e Caleb, são autorizados por Deus então a avançar em direção a essas terras aqui, poupando as terras de Edom e de Moabe e dominando as terras que eram dos reis amorreus Seom e Og. Após essa conquista, em um período de permanência à margem oriental do Jordão, eles invadem a terra ao lado ocidental, com mais uma intervenção divina. Aqui há uma celebração de Pessach por parte de Josué. Josué ordena essa celebração, a consagração e essa celebração de Pessach. E então eles atravessam o Rio Jordão por intervenção divina também, com a detenção das águas do Rio Jordão para que os sacerdotes atravessassem com a arca e seguido a eles todo o povo. A intervenção divina na queda das muralhas de Jericó, uma cidade milenar também, que inclusive deixou vestígios arqueológicos que podem ser constatados. Inclusive foram usados para a datação da época da peregrinação, a época do êxodo israelita e a tomada da terra de Canaã, tá ok? O que favorece a data mais antiga para este evento, a data de 1445 para a saída, 1400 para a invasão de Canaã. Então temos aí, mais uma vez, a poderosa intervenção divina em favor do povo de Israel. E aí na continuação temos aqui, as guerras foram sangrentas e completas. Eles começaram com o desmoronamento dos muros de Jericó. 3 campanhas relâmpago através do centro da região. Então temos aqui, a parte aqui da entrada, onde eles entraram aqui pela terra, tá ok? E a parte central da região, alvo de campanhas intensas e rápidas por parte de Josué e dos demais comandantes aí das tribos, tá certo? Lideradas por ele. 3 campanhas relâmpago através do centro da região, dirigindo-se para o sul e para o norte. Foi o suficiente para Josué submeter toda a Palestina ao seu total domínio. Todo o território foi repartido entre as 12 tribos, as quais ocuparam imediatamente. Acredita-se que no prazo de uma geração os israelitas conseguiram aniquilar todos os antigos habitantes da Palestina e foram capazes de preencher o vazio com sua própria população, estabelecendo ali sua cultura e religião. É claro que a conquista de toda a terra não foi de um dia para a noite, e muita terra ficou ainda para ser conquistada. Além de se apoiar em dados bíblicos, a própria arqueologia comprova a destruição das cidades cananeias nesse período, seguindo-se de novas ocupações israelitas em lugares dantes não conquistados. E aí temos a principal teoria, que é a teoria da conquista. A teoria da conquista, em que temos toda a dinâmica da libertação da escravidão, do milagre do Mar Vermelho, a peregrinação pelo Sinai, pela península do Sinai, a aliança firmada entre Deus e o povo no Monte Sinai, no Monte Horebe, tá? As reiteradas desobediências do povo que levaram à proibição de uma invasão simultânea da terra, tendo eles que permanecer peregrinando pelas terras desertas, à margem de Edom, à margem de Midian, em volta de Cades Barneia, quando então são autorizados a seguir em frente com a campanha, já sob a liderança de Josué, uma nova geração, não a geração que havia deixado o Egito, à exceção de Josué e Caleb, partem então em demanda de Canaã, quando margeando Edom e Moabe, invadem as terras pertencentes aos amorreus, derrubam Seom e Og, se organizam nesta região oriental durante um tempo e depois então são autorizados por Deus a adentrar em Canaã através da travessia do Rio Jordão e a derrubada dessas primeiras cidades, tá? A cidade de Jericó, de Ai, e fazem campanhas rápidas, como fala aqui o autor, primeiramente pelo centro da região, depois em comboio, fazendo campanhas rápidas para o sul e depois para o norte, estabelecendo cada tribo de acordo com aquilo que Moisés já havia pré-determinado no Deuteronômio. É impressionante a forma de administração
que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus na Escritura. O povo é alvo, o povo é visualizado para eles um equilíbrio nacional, um equilíbrio geopolítico extraordinário. Moisés submete esse povo a uma organização baseada na ordenança divina, em que as tribos recebem sua herança e sua terra a priori. Já no livro de Deuteronômio fica estabelecida a região, o local, né, a terra, o território que será ocupado por cada tribo. Já é determinado a eles que ocupem o território conforme designado por Deus nos livros sagrados. E o que acontece? Toda a legislação, toda a legislação, ela tende a sustentar esse sistema. Ela tende a sustentar esta forma de ocupação, para que nenhuma tribo seja, vamos dizer assim, tenha o seu território usurpado por outra tribo que pode ter um desenvolvimento mais rápido, um desenvolvimento bélico, uma organização política maior ou mais prosperidade, e com isso possa então tensionar tomar o território dessa outra tribo irmã e submetê-los a alguma espécie de dominação ou até expulsá-los da terra. Então a lei preserva o território, a titularidade desse território a esta tribo. Por isso que há essa divisão feita no próprio livro sagrado, que eles deveriam se submeter a ela quando instalados na terra, tá ok? Quando devidamente instalados na terra. E aí vemos um dos aspectos dessa mentalidade criada na lei, é com relação, por exemplo, ao ano do jubileu, em que as dívidas são perdoadas e em que a terra é devolvida ao seu proprietário original. Então temos a contagem do tempo, né, até o ano do jubileu, e a venda de terra, por exemplo, o aluguel de terras, né, a venda de uma propriedade, ela está submetida ao tempo de contagem entre o momento presente e o ano do jubileu. No ano do jubileu é restituída ao seu proprietário original. Então mesmo que um judeu aqui da tribo de Judá adquirisse de um efraimita um território aqui na sua região e passasse a ser um grande produtor aqui na região, ele teria a posse desse território do seu proprietário original efraimita até o ano do jubileu, quando então, estabelecido pela lei mosaica, haveria a restituição da posse ao dono. E em todo momento, até o ano do jubileu, o dono tem prioridade de resgate da terra, prioridade de resgate da propriedade. Mesmo não resgatando, no ano do jubileu haveria a restituição, para que esse efraimita permanecesse na sua região. E mesmo que o judeu explorasse a terra durante um tempo, ele não se tornaria possessor da terra. E assim, por exemplo, uma tribo de Zebulon, a tribo de Issacar, a tribo de Benjamim, pudessem ser usurpadas, ter o seu território usurpado por uma outra tribo que tivessem um desenvolvimento geopolítico maior. Então vemos toda uma mentalidade, um sistema de preservação da unidade nacional e da justiça, da divisão territorial, dando abrigo a cada tribo, né? Dando subsistência a cada tribo da confederação. E aí temos outras teses que elaboraram em relação à conquista. Uma delas é a imigração. Então temos a imigração, a tese da imigração e a tese da revolta. Quando surgem essas teses, a tese da revolta, por exemplo, que está na página 13, a tese da imigração e da revolta são contra-argumentações elaboradas, levantadas por críticos do texto sagrado, por críticos da dinâmica sugerida pelo texto sagrado. Então o que acontece? As testemunhas oculares passaram para nós os relatos acerca de como se deu a saída, a peregrinação e a conquista. Foi um movimento dinâmico, intenso, foram campanhas sangrentas, campanhas de impacto e rapidez, né, para a tomada da terra. Mas aqueles que não estão satisfeitos com esta argumentação bíblica, com este relato, esse testemunho, e pensam poder conhecer mais do que aquilo que é relatado pelos
pelos próprios autores, as testemunhas oculares, levantam esses questionamentos. Dentre eles, a imigração diz que, na verdade, não houve um êxodo em massa da nação, do povo israelita, da tribo israelita, do Egito, peregrinação e entrada na terra de Canaã. Mas houve vários movimentos de imigração. Então, partes dessas tribos, não somente israelitas, mas de outras nacionalidades, Ixos inclusive, né, e outros povos que habitassem na região, peregrinaram juntamente em pequenos grupos para o território de Israel e foram se instalando no território até que o povo judeu, o povo israelita, aliás, depois de longo tempo de imigrações, foram em grande número para essa terra, quando então conseguiram estabelecer o seu domínio, estabelecer o seu poder na região. Mas isso através de diversas ondas de imigração, de grupos e grupos e grupos que foram migrando até preencher, até constituir uma grande nação e poder tomar então o poder. Claro que isso é uma tese levantada para tentar contra-argumentar o relato das testemunhas oculares, né, que escreveram Moisés e Josué, e depois os juízes, que escreveram acerca da verdade de como foi essa tomada da conquista. Outra argumentação levantada é a teoria da revolta. A teoria da revolta diz que essas ondas de imigração de israelitas do Egito em demanda de uma outra terra em que pudessem estar livres da escravidão, contou com a ajuda e o apoio de tribos originárias da terra de Canaã que estavam revoltadas contra a situação vigente lá no território. Nós observamos aqui um outro mapa em que podemos observar diversas nações que habitavam a terra de Canaã e que foram alvo dos combates israelitas em demanda da tomada da terra. Então temos aqui, dentre eles, amalequitas, a região do Negueb, né? Temos hititas habitando, perezeus, heveus, girgazeus, tá? Mais heveus aqui em cima, tá? Os amorreus, Seom, também amorreus, Og, tá, ok? Do reino de Bassã. Então temos aqui, dentre esses povos, os filisteus, um povo extremamente poderoso aí na terra, um povo com habilidade militar, um povo que havia migrado da região de Creta, tá certo? Eles chamaram também Caftor, chamado na Bíblia de Caftor, havia emigrado para esta região e estava estabelecido aí, e deu muita dor de cabeça a Israel, até na época da monarquia. Inclusive aquela grande cena entre Davi e Golias, né? Uma coisa antológica, uma coisa que é conhecido historicamente, até pessoas que nem creem em Deus, nem a Bíblia, nem tem esse tipo de prática de religião, mas conhecem a história de Davi e Golias. Então eis aí os protagonistas, né? Vemos que esses diversos povos estavam constituídos de que forma? Não havia uma organização política, vamos dizer assim, sistematizada, uma organização política unificada, né? Por exemplo, no Egito haviam principalmente dois polos, né? O Alto Egito e o Baixo Egito, que disputavam poder e às vezes conseguia-se uma unificação com a sobreposição de uma divisão sobre a outra, né? Quando o Baixo Egito se sobrepunha ao Alto Egito e dominava toda a região, ou vice-versa. Mas aqui na Palestina não temos essa situação muito bem configurada. O que temos são cidades-estado. Então temos aqui Gilgal, temos Megido, Azor, Lais e diversas cidades aqui que se estabelecem como cidades-estado, Cades Barneia. Então, cada povo desse que está presente na região, na época da conquista, está organizado de uma forma fragmentária, não de uma forma amplamente unificada. Às vezes com uma unificação entre um conglomerado de 3, 4, 10 cidades, né, que formam um pequeno reino de uma região, com um monarca e alguns vassalos em redor dele, mas não consegue se estender como dominação de toda a região. Então existem diversas cidades-estado presentes aí, que foram atacadas por Israel até a tomada da conquista da terra, e que inclusive não puderam ser completamente destruídos no primeiro momento. Isso se estendeu ao longo de gerações,
Até na época de Davi, no estabelecimento da monarquia, da mudança de dinastia de Saul para Davi, haviam muitos habitantes desses, muitos povos desses originários da terra de Canaã, e que não haviam caído ainda diante da ofensiva de Israel, que permaneciam ainda na terra. Por exemplo, os jebuseus, que vão ser completamente destruídos somente na época de Davi. Somente na época de Davi, na época da monarquia, tá certo? Próximo aí de 900 já antes de Cristo, sendo que a conquista da terra deu-se aí 1400 antes de Cristo, 1300 estamos aí na época dos juízes já, 900 antes de Cristo, já chegando a época de Davi e Salomão, é que pôde ser tomada Jerusalém dos jebuseus, né? Cidade de Jerusalém, que veio se constituir a capital de Israel, tá certo? Até hoje é a capital de Israel. Então você vê, a partir desse dado histórico, né, desse dado histórico e arqueológico, temos outra tese levantada, que é a teoria da revolta. O que ela diz? Que dentre essas cidades e estados que estavam presentes aí na região, havia guerra intensa entre elas, entre heveus e gigazeus, entre hititas e amorreus, entre amalequitas e filisteus. Então, dessa guerra interna em que se encontrava a região canaanita, com a imigração de Israel, houve povos que se voltaram contra Israel, tá, para deter o movimento migratório, e houveram povos que se associaram a Israel. Então, uma das argumentações levantadas aqui na revolta é, por exemplo, aquele povo que fez aliança com Josué, os gibeonitas, né? Fizeram aliança com Josué através de um subterfúgio. Criaram lá uma situação teatral, praticamente, e conseguiram envolver Josué num pacto, e Josué, uma vez firmado o pacto, manteve a sua palavra, não voltou atrás. Então você vê, isso é um exemplo que serve para que essa teoria da revolta venha se expressar e buscar uma argumentação, buscar uma prova, né? Só que o que acontece? Essa teoria da revolta, ela contradiz as narrativas bíblicas que mostram, na verdade, uma intensa guerra de destruição dos israelitas em relação aos povos e nenhuma associação voluntária. Houve sim uma associação desses gibeonitas em virtude da crença na sua total destruição. Eles sabiam que não iam resistir a esta poderosa nação que estava adentrando a terra. Então eles forjaram ser uma nação, ser representantes de uma nação distante, que não estariam dentro daquela conjunto de nações que teriam que ser arrancadas à terra. E uma vez que não eram participantes, não eram daquela terra, não é daquela região, Josué não viu problema em firmar aliança com eles. Não viu problema em firmar aliança com esta nação, essa pretensa nação distante. Quando veio então descobrir que na verdade era uma dentre aquelas nações, mas já havia dado a sua palavra. Então vemos que não havia uma disposição em firmar aliança com eles. E não houve uma disposição deles em firmar aliança com Israel, mas sim houve intensa batalha e algumas resistências que duraram ao longo de alguns séculos, né? Por exemplo, a resistência dos filisteus, mas em momento algum vê-se testemunho bíblico acerca de alianças. Então, se a Bíblia tem uma narrativa, uma dinâmica, e ela não dá testemunho acerca disso, não há condições de sustentar essa tese, mesmo que ela seja uma boa tese do ponto de vista histórico, arqueológico, mas ela não se sustenta. A arqueologia também dá bases para a afirmação e a reafirmação, na verdade, daquilo que já foi afirmado dentro da própria narrativa bíblica, tá ok? Então nós ficamos com a narrativa bíblica. Nós apoiamos a forma como a Bíblia relata os fatos, a teoria da conquista, né? Na verdade, a afirmação e o relato da conquista, né? As testemunhas oculares assim relataram. Houve intensa batalha, houveram conquistas, batalhas rápidas, batalhas relâmpago e muito intensas, e que custaram muitos anos e muitas baixas a Israel até o estabelecimento definitivo na terra, no poder e com o cumprimento, né, quando fiéis à lei de Deus, vencedores e reinantes, estabelecendo seu domínio na terra, tá ok? Então, uma vez passada as teorias aqui que tratam acerca da conquista, vamos passar um pouco agora a estudar a forma
a forma de estabelecimento na terra. A forma de estabelecimento na terra. Como era a organização dos israelitas dentro do seu contexto. Tá certo? Como eles se organizaram politicamente, vamos dizer assim. Como foi a organização política deles para se estabelecerem na terra. Então, tá aí o mapa das terras, tá? A divisão das tribos, o estabelecimento deles. E agora vamos dar uma olhada nisso por dentro, tá certo? Vamos ver como funciona essa organização por dentro. Competência da Liga das Tribos. Os anciões representantes de tribos, os anciões representantes de todas as tribos se reuniam periodicamente para celebrar a aliança, ensinar as ideologias, criar e propagar leis, juntamente com os levitas que eram encarregados das atividades cerimoniais e da formação das tradições. Se a assembleia era reunida para a guerra, recrutavam-se homens das tribos que queriam cooperar. Acredita-se que existia um juiz de todo Israel para uniformizar as leis e julgar os casos enviados pelas tribos, tá ok? Então, alguns relatos acerca da forma de organização dos israelitas na terra. A competência da tribo, ou Shebet. Aqui a tribo e a liga das tribos, tá certo? A tribo, Shebet. Competia a tribo fazer assembleias para a celebração cultual, estabelecer as tradições regionais tribais e decidir o início ou fim de uma guerra regional. Na tribo também eram realizadas assembleias pelos chefes de família. Esses defendiam a favor da guerra ou da paz. E também serviam como tribunal de apelação. Organizavam também a filantropia em favor dos mais carentes. A ação dos levitas também era bastante ativa na assembleia da tribo, tá ok? E agora a competência da associação protetora. Associação protetora. Essa associação era composta mais ou menos por 50 casas do pai. 50 casas do pai. Sendo coordenada pelos chefes dessas casas. Eles tratavam do auxílio econômico mútuo, recrutamento militar, celebrações cultuais, execução de leis em consonância com a tribo e a confederação e de acordos matrimoniais. E finalmente a organização chamada Casa do Pai. A Casa do Pai era uma espécie de instituição primária que tratava de questões familiares e econômicas. Estamos na página 14 aí. Incluía-se mais ou menos cerca de 45 ou 50 pessoas, entre esposas, filhos, solteiros e parentes por afinidade. O crescimento dessa instituição se dava através do casamento. Era na casa do pai onde a festa da Páscoa, o Pessach, era celebrada. Essa é uma instituição anterior ao Pacto da Aliança e é também uma instituição das mais sérias e mais importantes dentro do povo de Israel, para o povo de Israel. E vê-se que ela é de tal forma propagada que ela está distribuída entre as diversas casas do pai, entre as diversas pequenas instituições que era esta casa do pai, que celebra o Pessach, em lembrança da grande libertação e da aliança de Deus individualmente com essas famílias, tá certo? Era na casa do pai onde a festa da Páscoa era celebrada. Ali se estabelecia a base da educação e o controle social, inculcando-se as obrigações básicas e as convicções ideológicas de toda a família. Também se discutia os tabus e o bem-estar social da família. Então aí vemos com essas organizações como esse povo israelita que observamos naquele mapa, nas diferentes tribos, tá? Nas diferentes regiões que se instalaram, como funcionavam por dentro, qual era a forma de funcionamento, qual era a forma de Estado de Israel da época, qual é, por exemplo, a forma de Estado do Brasil hoje, na nossa nação, com essa política, com essa ideologia que temos hoje. Vemos aí o governo,
tá? Esse governo instituído democraticamente, governo que tem instituições políticas de assistência e de controle de governo, né, sobre o povo. Então temos aí os três poderes, né, o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário. Dentre esses três poderes, a divisão das competências, né, da administração, a criação de leis, o julgamento, né, dessas leis, né, para que ela seja efetiva, para que seja cumprida, seja respeitada. Então, o legislativo, criação de leis, judiciário, o julgamento dessas leis, né, para que essa lei seja efetiva, ela seja cumprida de fato pela sociedade que está a ela subordinada, que se subordinou a ela por voto, que estabeleceu esses representantes, né, da massa popular na Casa Legislativa, que criam leis em demanda do bem-estar deste povo. Pelo menos tem que ser assim, né? Assim reza a teoria. Então o que acontece? Estas leis criadas em favor do povo, o judiciário julgando para que a lei seja efetiva, se cumpra, seja respeitada, e o executivo trabalhando dado a ele poder, dado a ele autoridade para isso, trabalhando também pelo bem-estar nacional, com políticas de governo, né, que vão distribuir a renda recolhida do povo, outra imposição, né, que é feita pelo governo ao povo, recolhimento de impostos e retorno desses impostos em educação, saúde, policiamento, segurança nacional e por aí vai. Todas as políticas que fazem parte aí da plataforma de governo. Então temos aí a massa populacional, um sistema democrático, a atuação por meio do sistema democrático com a eleição de representantes legais, poderes executivos, poderes legislativo e poder judiciário. E a constituição aí do funcionamento do nosso país, nosso Estado. Como isso se dava em Israel? Como isso se dava na época das tribos? Com certeza houve uma diferença. E podemos dizer até que havia uma atuação mais intensa dos diversos indivíduos, dos diversos núcleos, vamos dizer melhor assim, dos diversos núcleos na vida nacional. Temos aí, por exemplo, a organização central, a chamada Liga das Tribos. O que vem a ser a Liga das Tribos, né? A Liga das Tribos é a constituição nacional das 12 tribos espalhadas: Judá, Efraim, Ruben, Manassés, Dan, Gade, Asser, Naftali, Zebulon, Simeão, Issacar e Benjamim. As 12 tribos que ocuparam todo aquele território conforme está descrito naquele mapa que acabamos de mostrar anteriormente. Então, as 12 tribos, mesmo estando em regiões distantes, ocupando cada uma um território, elas têm uma consciência nacional. Elas têm uma união, uma aliança, um vínculo que foi estabelecido no Monte Sinai, né, no pacto diante de Deus, em ter somente o Senhor como Deus e cumprir a sua lei que foi entregue naquele ambiente, que foi entregue naquele momento, naquela situação. Então a lei de Israel não foi construída ao longo de épocas, né, e com participação e interação de diversos grupos da sociedade. A lei de Israel tem um caráter revelacional e ela foi entregue. Então Deus revela a lei a Moisés, né? Moisés, a partir dessa inspiração do Espírito Santo de Deus, constrói esta lei, né, a partir dos padrões divinos. E esta lei é entregue ao povo, que firma um pacto com Deus de obediência a esta lei, tá? Obediência a esta lei, o diatec, tá? O pacto, obediência a esta lei. E enquanto se mantivessem fiéis ao pacto e obedientes à lei, teriam então soberania nacional. Deus garantiria a sua independência por meio de ações divinas, por meio de capacitação de líderes. E aí vamos ver o surgimento dos grandes líderes de Israel. Primeiramente os juízes, depois o último juiz Samuel. Na época de Samuel, transição para outra forma de governo com a monarquia. Monarquia, aliás, que já foi até prevista por Moisés no Deuteronômio. Já deixou pré-estabelecido ali algumas características que deveriam reger a futura monarquia israelita, uma vez que
viesse a surgir, né? Então temos aqui, dentre essas 12 tribos de Israel que estavam distribuídas nas regiões, inclusive foram distribuídas por ordenança divina, né, isso estabelecido dentro da própria lei, eles têm uma consciência nacional. Essa consciência nacional deles é o que forma a Liga das Tribos. Então o cabeça de cada tribo, aqui o líder, o chefe de cada tribo de Israel, é representante dentro aqui da Liga das Tribos, tá ok? E aí temos dentro da Liga das Tribos vamos dizer assim, um conselho nacional que decide sobre problemas que afetam todas as tribos. A Liga das Tribos é um conselho nacional. Então podemos dizer que o primeiro presidente do Conselho Nacional da Liga das Tribos foi Josué. Foi Josué, tá certo? Moisés não participou disso porque Moisés estava fora, na terra, nas terras da peregrinação ainda. Então a organização desta liga estava em torno do tabernáculo e Moisés era o chefe, juiz e sacerdote, né, e profeta de Deus, como grande líder do tabernáculo. Então tínhamos um povo em peregrinação, um povo numa fase nômade provisória, né, uma fase nômade provisória. Quando se estabelece na terra, temos uma guarda, né, uma semelhança com essa organização, com alguma modificação, pelo fato de agora eles estarem sediados, eles estarem agora estabelecidos dentro de um território, estarem sediados dentro desse território. Então o que acontece? A lógica qual vai ser agora? As 12 tribos têm representantes, tá ok? Esses 12 representantes formam a Liga das Tribos. Essa Liga das Tribos é um conselho. É um conselho que vai decidir sobre questões que são relevantes para o futuro nacional, para a defesa nacional. Né? Quando, por exemplo, um fato, né, que aconteceu no livro dos Juízes, um levita com a sua concubina, ele passando por dentro de uma tribo, se não me engano aqui, a tribo de Benjamim, ele passando pelos territórios de Benjamim, homens de Belial, chamado homens de Belial, ou seja, pessoas violentas, pessoas irresponsáveis, né, pessoas de caráter duvidoso, tomaram de assalto a casa onde esse levita estava, né, e com um sentimento de animosidade, eles tomaram de assalto esta casa, eles queriam invadir a casa, matá-los, né, roubá-los. E o que acontece? O proprietário da casa tentando defender o levita que estava lá, e o levita, numa atitude que é incompreensível para nós, para a nossa época, é completamente incompreensível, mas nós não podemos julgar este povo de acordo com a nossa ética, com a nossa moral, com o nosso contexto. Nós temos que tentar entender o contexto deles. Essa questão de julgar ele a partir do nosso contexto e da nossa época seria cometer um anacronismo de juízo, né? Julgar as atitudes deste povo na sua época histórica de acordo com os nossos padrões. Então nós não vamos fazer juízo, somente relatar. Ele entrega a sua concubina. E aqueles homens de uma atitude perversa, extremamente perversa, absurda, né? Não tem como nós não expressarmos esse asco, né? Porque esse asco também tem reflexo dentro da própria atitude dos cidadãos de sua época, da época desse contexto. Eles estupram esta concubina, a deixando morta, e ao amanhecer o levita, ao ver aquela tragédia, aquela cena trágica, corta o corpo dela em pedaços e manda um pedaço a cada representante de tribo. Uma coisa assim chocante, um relato extremamente escandaloso, extremamente chocante, uma coisa sinistra. Mas o que ele ilustra? Ele ilustra um conselho atuando numa questão nacional, uma questão de caráter de interesse nacional. Então o que acontece? Quando esses fragmentos do corpo dessa mulher chegam aos representantes de tribo, eles entendem qual é a mensagem. Havia acontecido algo extraordinariamente terrível, e que se não fosse detido, traria destruição a toda essa organização. Então o que acontece? Quando é relatada essa história, esse fato, reúne-se o conselho. Este conselho é a Liga das Tribos. O que é decidido? A tribo de Benjamim merece retaliações. Então as tribos se organizam para uma retaliação
uma retaliação aos benjaminitas, que quase são extinguidos, mas depois é cessada a retaliação à tribo de Benjamim e eles novamente se restabelecem, mas com certeza livres desse tipo esse tipo de atitude, né, esse tipo de ideologia que estivesse surgindo aí dentre os seus cidadãos, né, esse tipo de prática que estivesse sendo adotada dentre os seus cidadãos. Então o que acontece? Influência às vezes de alguma miscigenação, alguma mistura com algum culto pagão, algo que não estava, algo que atentava flagrantemente contra a lei e contra aquilo que a lei estabelece. A lei preza pela vida. A lei que foi entregue por Deus a Israel, ela põe num patamar de quase igualdade, um escravo com o seu senhor. A lei avançou num aspecto extraordinário em relação a todas as leis dos povos à sua volta. A lei é extremamente avançada. A lei olha para o escravo que os outros povos, a lei dos outros povos olhavam para o escravo somente como um objeto ao qual poderia ser destinado qualquer tipo de atitude, de tratamento, a morte sumária, de repente, sem qualquer outra justificativa, uma vez que aquele escravo era visto como um objeto das legislações dos outros povos. Na legislação hebraica, jamais o escravo é igualado ao seu senhor, inclusive no direito ao descanso, no direito a festas, na participação na religião. O escravo tem que ser incorporado à religião israelita, né? Com isso que a visualização dos defeitos, das fraquezas humanas, porque não deveria nem haver escravidão, mas já um avanço, uma modificação desse quadro, uma modificação dessa situação. Então a lei, essa prática realizada nessa situação, atentava flagrantemente contra tudo que a lei defendia. E se isso fosse tolerado, com pouco tempo esse comportamento poderia se alastrar e a lei estava perdida. Estando perdida a lei, as tribos estão perdidas. A nação está destruída dentro da sua estrutura base, dentro da sua estrutura unificadora. Então o conselho se reúne e decide essa retaliação à tribo de Benjamim. Só para vermos aqui a importância da Liga das Tribos. Então o que acontece? A Liga das Tribos tem tanto esse caráter de decisões na esfera da política nacional, quanto também um caráter jurídico. Vemos durante o período de peregrinação, é instituída por Moisés, a conselho de Jetro, um midianita, é instituída a organização jurídica dentro de Israel, os 70 anciãos, tá ok? Os 72 anciãos que compunham a parte jurídica de Israel, que julgavam juntamente com Moisés. Então havia um conselheiro geral que dava o voto decisivo e 72 juízes que compartilhavam com ele as diversas necessidades de julgamento de diversos casos, desde casos pequenos, familiares, internos, até casos mais sérios, mais graves, que envolviam situações mais agravantes, né, situações mais perigosas. Então o que acontece? Dentro da Liga das Tribos tem uma decisão da política nacional e temos também a organização jurídica com os 72 juízes eleitos por Israel durante o tempo, eleitos por Moisés durante o tempo ainda das peregrinações, e que provavelmente permanece também aqui dentro desta instituição. Então essa instituição ela é representativa, tá, da unificação das 12 tribos. Dentro de cada tribo temos as famílias, né, de cada tribo temos os clãs, que juntos compõem uma tribo. Então na tribo de Issacar temos os diferentes clãs. Cada clã é uma família. Cada clã é uma família. Essas famílias constituídas neste clã, juntas compõem a tribo. Então a tribo de Dan tem vários clãs de famílias que são danitas. A tribo de Gad tem vários clãs que são gaditas. Dentre os clãs tem um chefe, tem um líder, né? Este líder, juntamente com os outros líderes, compõe a Liga das Tribos, tá ok? A Liga das Tribos. E aí temos as diferentes organizações. Então, ó, a competência das tribos aqui, quando ele falou, né, os anciãos, representantes de todas as tribos, se reuniam periodicamente para celebrar a aliança, ensinar ideologias, criar e propagar leis. Então o que acontece? Os anciãos, chefes, cabeças de cada tribo, estavam reunidos dentro
essa Liga das Tribos para tomada de decisões, para juízo e também para reafirmação da lei e da cultura. Reafirmação da lei e da cultura. Isso no âmbito nacional. Quando algo atenta contra a cultura nacional, a religião nacional, tem que ser tomado providências, né, para que isso seja resolvido, para que esse mal seja sanado. Então temos a Liga das Tribos, temos as tribos, competências da tribo, chamados Shebet, tá? Competia a tribo fazer assembleias para a celebração cultural, estabelecer tradições regionais, tribais e decidir o início ou fim de uma guerra regional. Então temos com as tribos, as diferentes tribos, as diferentes regiões. Então cada tribo estabelecida numa região, né? Uma vez estabelecido um mal, um problema de caráter nacional, a reunião dos anciãos, tá, no conselho das tribos e a decisão sobre uma guerra, por exemplo, contra os filisteus, né, que era um povo extremamente violento e que atacava constantemente. Os sírios aqui ao norte, tá certo? As nações que foram desterradas aqui, dos amorreus, que frequentemente atacavam, assediavam Israel. Então, muitas das vezes era necessário uma organização da Liga das Tribos. Ou às vezes não. Às vezes alguma cidade que permaneceu dentro de uma tribo com populações ainda originárias da terra e que não haviam ainda sido conquistados, se revoltavam. Mas isso é uma revolta regional, uma cidade-estado ou algumas reunidas, e que não necessitaria da intervenção da Liga das Tribos, mas somente aquela tribo tomava decisão pela guerra e assim mantinha a guerra dentro do seu território contra aquela população que havia ainda restado das populações anteriores cananitas. Tá? Então havia dentro da tribo essa decisão pela guerra interna, às vezes, a tribo de Rubem. Né? Então algum resquício aqui de amorreus que permaneceu e que poderia ser combatido pela própria tribo. Então o ancião da tribo, juntamente com os chefes dos clãs que compõem aquela tribo, tomava a decisão pela guerra e sustentavam a guerra dentro do seu território, se necessário convocando outras tribos para empenhar guerra, né, contra aquela nação que havia permanecido dentro de seu território. Então temos aí a competência da Liga das Tribos, as questões nacionais, a competência da tribo, ou Shebet, tá? Com as decisões internas. Aqui temos como que um governo, aqui temos que como uma instituição do governo federal, tá? Só para fazer uma analogia entre essa situação e a nossa. Temos aqui, por exemplo, o governo federal e temos aqui os estados, tá? Governo federal e estados. Então, troque o nome de Efraim por São Paulo, por exemplo. São Paulo com um problema interno aqui que pode ser resolvido dentro da sua própria esfera de poder. Então o governador fala com os presidentes, fala com os prefeitos de cada município que compõe aquele estado e estabelecem lá a guerra contra aqueles invasores internos que podem ser combatidos pela própria força do estado. Então é isso que temos aqui. Agora, se um país estrangeiro está tentando invadir o território nacional e não poderá ser combatido somente por uma tribo. Então reúne-se os estados, tá? Os governos, reúne-se os governos e o presidente, tá, vai enviar tropas federais para combater esse estado estrangeiro. É somente uma analogia para nós podermos entender aqui qual é a competência da Liga das Tribos e das tribos dentro da sua particularidade. Então, cada tribo dentro da sua particularidade decidia por uma guerra interna e também a propagação da cultura e a filantropia, porque dentro da tribo estavam quem? Estavam toda a organização dos clãs. Então uma tribo dessa era composta por várias casas do pai. E por casas do pai que compunham também várias associações protetoras. Então um está contido dentro do outro aqui. Várias casas do pai compõem uma associação protetora e várias associações protetoras compõem uma tribo. Tá certo? Compõem uma tribo. E as tribos compõem Israel. A Liga das Tribos, a nação de Israel. Então esta é a organização. É como país, estado, municípios e bairros. Com uma organização semelhante a esta. Competência da associação protetora, como estamos vendo aí, esses quadrados azuis. Esta associação era composta
mais ou menos por 50 casas do pai. 50 casas do pai, sendo coordenada pelos chefes dessas casas. Eles tratavam do auxílio econômico mútuo, recrutamento militar e celebração cultuais, execução de leis em consonância com a tribo e a confederação e os acordos matrimoniais. Então vemos aí, ó, 50 casas do pai compunham uma associação protetora, tá? E as associações protetoras juntas compõem uma tribo. E assim temos a repartição do poder. O poder era compartilhado dentro dessas diversas esferas da sociedade, né? Somente quando fosse uma questão nacional é que se rogava aí uma intervenção do Conselho Nacional e dos anciões que compunham a Liga das Tribos, tá ok? Mas muitas coisas eram resolvidas dentro dessas esferas de poder. Então temos, cada associação protetora é composta de pelo menos 50 casas do pai. Então, dentre essas 50 famílias reunidas aqui na Associação Protetora, haviam decisões em relação a laços matrimoniais, decisões em relação ao auxílio mútuo de viúvas, de pobres, né? Benefícios que eram feitos, né, aos miseráveis, aos pobres, questões de segurança dentro dessas famílias, questão de julgamento dentro dessas famílias, né? Um caso que precisasse ser julgado e que essa associação protetora não se sentisse competente para julgar aquele caso, transmitia isso ao chefe da tribo, ao ancião líder da tribo, tá? Que era composta de diversas associações protetoras. Então com isso temos as diversas escalas de poder, né? Os poderes escalonados, desde a casa do pai, que é a mais íntima, mais interior, até as 50 casas do pai juntas, que compõem uma associação protetora, que vão decidir entre a proteção dessas diversas famílias, a associação, proteção entre eles, compartilhamento, né, de segurança, assistência social, tá, aos necessitados, e dentre essas associações protetoras, a constituição da tribo, que é o Estado, tá, o Estado naquela época. Então temos aí a tribo, a associação protetora, composta por pelo menos 50 casas do pai, e finalmente a organização chamada Casa do Pai. A Casa do Pai era uma espécie de instituição primária que tratava de questões familiares, econômicas, incluía-se mais ou menos cerca de 45 ou 50 pessoas, entre esposas, filhos e filhas solteiras, parentes por afinidade. O crescimento da instituição se dava através do casamento. Era a Casa do Pai onde a festa da Páscoa era celebrada, e ali estabelecia-se a base da educação e do controle social. Interessante, veja. Dentro da Casa do Pai havia a primeira organização. E essa organização foi visualizada inclusive pela lei. A lei fala para ensinar a criança deitado na cama, ou andando pelo caminho, ou sentado à mesa, ensinar a lei. A lei não foi entregue para ser ensinada por um órgão administrativo externo, sem compromisso direto com a família, com o âmago da família. A lei foi entregue para ser ensinada diretamente a essa instituição chamada Casa do Pai. Então na Casa do Pai, composta de 45, 50 pessoas, havia o chefe da família, havia as esposas, muitas das vezes, porque a poligamia era tolerada aí. Então havia as esposas, havia às vezes as concubinas, e havia os filhos, né? Dentre os filhos que eram solteiros ainda, filhas solteiras, haviam os empregados, né? Haviam primos, haviam tios, pessoas que estavam associadas a ele e que estavam submetidas à autoridade daquele chefe de família, que era o responsável pela manutenção da vida dessas pessoas e pela preservação da lei e o ensinamento da lei. E dentre a responsabilidade deles era compartilhada por uma instituição tribal que não tem território aqui marcado, chamados levitas. Você vê aqui o segredo de Deus em fazer com que os levitas não tivessem possessão. Os levitas estão interagindo em todas as camadas sociais aqui. Os levitas não têm um território específico. Eles estão espalhados pelo território de cada tribo. No centro aqui da Liga das Tribos está o templo, o tabernáculo no caso, logo que eles entraram. O tabernáculo é o centro de culto de todas as tribos, da celebração de todas as tribos. E o sacerdócio é influente aqui nesta organização. E os levitas,
que estão associados ao sacerdócio, estão presentes em todas as instituições aqui, propagando a lei, ensinando cultura, ensinando língua e ensinando a lei, tá? Então estão presentes aqui na organização das tribos, estão presentes em todas as esferas de organização, e assim o povo de Israel está organizado em torno da lei.